O livro do Eclesiastes repete muitas vezes a frase vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas qual é o sentido mesmo desta frase? Bora lá, vamos tratar deste tema. Olá, paz e bem, eu sou o Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, um canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e aí você vai receber todas as atualizações, porque toda terça-feira há sempre um vídeo novo com algum tema relevante sobre a Bíblia Sagrada. Lá no Eclesiastes, logo no início, no capítulo 1, versículo 2, nós temos vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E essa frase se repete ao longo do livro. Qual seria mesmo o sentido desta frase? Bem, primeiramente nós precisamos observar o seguinte: a palavra que traduzimos por vaidade é o hebraico hevel, e 38 vezes esta palavra aparece no livro do Eclesiastes, das 73 que ocorrem em todo o Antigo Testamento. Ou seja, o Eclesiastes emprega muito mesmo esta palavra. Mas qual seria o sentido de hevel? Apenas vaidade? Veja, este substantivo carrega consigo a ideia de sopro, vazio, efemeridade, vacuidade, vento e ilusão, entre outros sentidos. Portanto, o substantivo hevel poderia ser perfeitamente traduzido como vazio ou como efemeridade. Assim, onde o hebraico apresenta havel, havalim, hakol, havel, que nós costumamos traduzir vaidade das vaidades, tudo é vaidade, seria melhor traduzido como vazio dos vazios, tudo é vazio, ou efemeridade das efemeridades, tudo é efêmero. Essa ideia da efemeridade, por exemplo, é testada no Salmo 144, versículo 4, quando o texto diz assim: o homem é como um sopro, seus dias são a sombra que passa. Onde nós temos aqui no português a palavra sopro, o texto hebraico apresenta hevel, portanto, diz respeito à efemeridade. E um emprego semelhante também é encontrado no Salmo 78, versículo 33, que diz assim: ele consumiu seus dias num sopro. A palavra sopro aqui, mais uma vez, é o hebraico hevel. Frei, significa então que a palavra vaidade não está correta aqui? Não, ela está correta. Mas é que a palavra vaidade para nós ela tem um sentido um pouco diferente, não é? É mais ligada à busca que a pessoa tem de se cuidar, de se embelezar, de cuidar da sua aparência. Mas desde a sua origem lá na língua latina, a palavra vaidade também traz a conotação assim daquilo que é vazio, fútil, vão ou ilusório. De forma precisa, poderíamos entender então havel havalim, hakol havel, no texto do livro do Eclesiastes como vazio dos vazios, tudo é vazio. Bom, e de repente você poderia se perguntar assim: nossa, mas por que o autor deste livro apresenta tudo como vazio, tudo como efêmero, vazio dos vazios, tudo é vazio? Ele não é muito pessimista? Bem, esta é uma boa pergunta, mas a gente vai trabalhar no próximo vídeo, portanto, não perca o próximo. Bem, na prática, o autor do livro do Eclesiastes, quando diz que tudo é vazio ou que tudo é efêmero, ele não está sendo exagerado, não, porque ele faz uma observação dos elementos importantes da sua vida e percebe, olha, há várias situações aí que a gente corre atrás, mas não é assim essencial na nossa vida. Pode até ser fundamental, mas essencial, que diz respeito ao ser, à essência, não é. A gente vai trabalhar melhor essa ideia num próximo vídeo. E eu espero que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor ilumine sempre os teus caminhos e todas as tuas escolhas. E que as tuas escolhas não sejam vazias. Paz e bem.